Vivian, me conta um pouquinho da sua história, quem você é e o que você faz hoje. Ótimo. Então, meu nome é Vivian Costeira, eu sou uma consultora de beleza independente Mary Kay e também sou uma diretora de vendas e atualmente, né, eu tenho o cargo de uma futura diretora executiva de vendas. Eu já tenho hoje 13 anos de companhia. E qual era o seu problema e as suas dificuldades antes de entrar no primeiro ciclo de mentoria comigo? Uhum. Assim como todas as mulheres, né, eu acredito que a gente tenha essa dificuldade do gerenciamento de tempo, porque nós não temos um papel na nossa vida, né? Nós temos vários. Então, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos donas de casa, nós somos absolutamente tudo. E além disso, né, somos profissionais. Então, eu me lembro que naquele momento que a gente teve a nossa primeira conversa antes da mentoria, eu estava em um momento onde eu estava abrindo uma sala, né, um novo espaço de atendimentos e algumas coisas que estavam acontecendo estavam tirando o meu foco. Então eu precisei ir ajustando alguns pontos e o mais importante, né, descobrir o que estava tirando o meu foco naquele momento. E naquela época, como você se sentia? Uhum. Aí eu tava um pouco perdida, porque eu estava naquela situação, naquele momento de que tu quer dar conta de tudo, só que tu não consegue dar conta de tudo, e às vezes tu fica frustrada por causa disso. Tu não tem coisas que tu precisa terceirizar, mas tu não quer terceirizar, porque tu acha que é tu que faz bem, né? Que outras pessoas não vão fazer. E eu, no meio da mentoria, também eu me peguei precisando eliminar coisas que eu já havia identificado antes que eu tinha que eliminar, mas só que eu ainda não tinha feito. Como que você conheceu a mentoria? A mentoria foi através de uma palestra tua que eu participei. Foi uma palestra, acho que foi de Dia da Mulher, uma palestra de Dia da Mulher. Aí eu ganhei a sessão de clareza e produtividade individual. E aí nós conversamos, e aí a partir disso eu fui apresentada por ti a essa mentoria. E por que você decidiu dar um voto de confiança na mentoria? O que que te levou a fazer a mentoria comigo? Uhum. Eu acredito muito que sempre que a gente busca algo a mais na nossa vida, no nosso negócio, né? Sempre que a gente busca um crescimento, a gente precisa estar fazendo um desenvolvimento pessoal. Acredito que não tem como a gente chegar num próximo nível sem algum tipo de desenvolvimento pessoal, sem alguma capacitação, sem algum acompanhamento, sem alguma coisa nos auxiliando, nos dando um certo direcionamento. Então, por isso que eu quis fazer a mentoria naquele momento. E o que te levou, o que fez você decidir fazer essa mentoria comigo? Eu acredito que foi também como tu me deixou muito à vontade, sabe? Tu não, em nenhum momento tu tem uma característica de forçar a gente a fazer alguma coisa. Então, eu acredito que esse teu jeito de nos deixar à vontade, de dar o teu melhor, né? Na própria sessão de clareza, mesmo independente se a gente vai fechar a mentoria contigo ou não, isso fez com que eu quisesse fechar, porque eu poderia também indicar para outras pessoas dizendo, olha, tu pode ir lá fazer a sessão de clareza com a Renata, que ela vai te oferecer a mentoria dela, mas eu sempre disse assim para as pessoas, ela não vai te colocar uma faca no pescoço. Ela vai te oferecer, mas ela não vai te obrigar a fazer nada. Ela vai, né, ser super tranquila contigo. Então eu vejo que isso é uma coisa também que faz com que a gente possa indicar com mais segurança, né? Tu saber que a pessoa ela vai ser bem atendida, bem recepcionada e que não vai ser forçada a nada. Uhum. E me conta, quais as dificuldades que tu teve de aplicar o que tu aprendeu na mentoria? Uhum.
Eu acredito, assim, que num primeiro momento eu não tive tanta dificuldade de aplicar, porque, na verdade, sempre quando a gente saía, de uma sessão de mentoria, a gente tinha ali algumas tarefas pré-definidas por nós mesmas. Então, eu botava o que eu havia aprendido, né, em prática, baseado no que eu queria, nas minhas metas. Então, quando a gente consegue ter essa clareza aí de realmente do que a gente quer e a gente conseguiu absorver o conteúdo, eu acredito que a gente não tem tanta dificuldade assim de colocar em prática. E essa questão que para mim particularmente sempre foi muito legal era de qual é a meta nas próximas semanas. Então, eu defini a minha meta e eu ia em busca da minha meta e tu sempre nos acompanhando também nessa meta, mandando uma mensagem perguntando, né, como que está indo, não simplesmente lá na próxima sessão, mas esse acompanhamento mais de pertinho e individual. Quais os resultados que tu teve Uhum. reais que a mentoria trouxe para tua vida, pro teu empreendimento, enfim? Sim, como eu sou uma pessoa muito, se eu me comprometo, eu vou lá e faço. Então, esse momento da mentoria em grupo, ela me gerou muito esse comprometimento, porque eu estava falando para mim, para ti e para todas as colegas. Então, esse comprometimento fez, de fato, com que eu colocasse em ação as coisas que eu havia aprendido, alinhado com as minhas metas. Então, eu acredito, pelo que eu me lembro, que eu bati todas as metas que eu havia me proposto durante a mentoria. E foram metas mais ousadas, não foram assim, ai, uma coisinha simplesinha, foram metas mais ousadas, sim. Então, gera um comprometimento, porque uma coisa é tu sozinha, ai, vou fazer, outra é quando tu já fala, tu compartilha com outras pessoas e tu compartilha com as pessoas que querem o teu crescimento, porque isso também é diferente. Tu compartilhar uma meta com uma pessoa que não quer o teu crescimento ou que não te apoia, quanto com uma que quer realmente que tu tenha um resultado. E o que aconteceu na tua vida que você considera incrível, nunca tinha imaginado, e que aconteceu por conta de tudo que tu aprendeu na mentoria e colocou em Uhum. prática? Eu vejo muito a questão de crenças, né? A questão de crenças limitantes que a gente tem, que vêm da nossa vida, que foram instaladas na gente. Então, a aula de crenças financeiras foi algo que me abriu muito a visão, né? Essa questão das crenças financeiras e também a aula em que nós conversamos sobre a análise corporal. Então, no meu caso, que trabalho com pessoas, é importante a gente se entender, se conhecer um pouquinho mais para poder também conhecer um pouquinho mais do outro e como vai lidar. Então, eu vejo que essas duas aulas mais em especiais, né, elas abriram um pouco mais a minha visão para algo mais amplo. Até para a gente, no caso das crenças financeiras, por exemplo, para a gente tirar da nossa linguagem usual coisas que a gente acaba falando no dia a dia sem se dar conta. E como você considera importante essa mentoria para mulheres empreendedoras que ainda não conhecem ela? Né? Novamente, né, como eu falei, eu acredito que a gente precisa, quando a gente está em algum momento, né, da nossa vida que a gente quer se desenvolver e que está mais desafiador, a gente precisa de uma mentoria. E como tu trabalha muito focada nessa questão da produtividade feminina, né? E a tua realidade é a realidade de muitas nós. Tu é mãe, tu trabalha em casa, tu tem filhos. Então, a gente consegue se conectar um pouco mais com pessoas que são como nós,
né? E não é simplesmente um método pronto, é um método que ele vai sendo aplicado e vai sendo estruturado também conforme a necessidade de cada uma, né? Então eu vejo muito isso, essa jogadinha, né? Tá, mas como que tu pode fazer para aplicar isso? Como que isso faz sentido para ti? Não dá desse jeito, mas vamos desse? Então, eu acredito que essa flexibilidade seria talvez a palavra mais correta, uma flexibilização, de como isso pode ser aplicável na vida de cada uma, dentro das suas rotinas, dentro da sua vida, dentro das suas metas. E agora, eu gostaria de falar mais alguma coisa da mentoria, e aqui vale tudo, vale pontos positivos, pontos a melhorar. O que que você tem mais a falar sobre a experiência que teve Uhum, nesses 2 ciclos de mentoria em grupo? sim, então, tá. Foi um momento muito legal, porque principalmente na primeira mentoria, que eu estava ali com várias pessoas do meu time junto. Então, a gente acaba se conhecendo mais. E tinha outras pessoas também, então a gente acaba conhecendo as pessoas e gerando mais conexão. Então, particularmente para mim, a primeira fase da mentoria, ela foi melhor em função disso. Porque quando a gente consegue estar ali sempre com aquele grupo, nós conseguimos gerar essa conexão, conhecer um pouco mais cada uma. Já a segunda fase da mentoria, ela foi sendo sazonal, né? Essa semana entra uma, essa semana sai outra. Então, acabou que a gente não teve tanto essa conexão de conhecer as pessoas. E aí eu vejo também que nesse momento, muitas vezes a gente não consegue se abrir tanto. Porque aí, eu não, eu tô chegando hoje, mas a pessoa está saindo. Então, como é que eu vou falar com alguém que eu não conheço ainda? Mesmo que eu não conheça ela de fato no meu dia a dia, mas a questão da mentoria, quando ela começa e acaba num grupo, eu acredito que a gente se sente mais pertencente àquele grupo. Então, particularmente, a primeira mentoria para mim foi mais intensa, né, em relação a isso. Muito bem, muito obrigada, Vivi, agradeço. Imagina!